de Saúde de Jaraguá, a Ludmila Machado, está também com a gente, a Jaqueline, que é coordenadora lá da Secretaria. Eu esqueci qual que é a coordenação agora, Jaqueline. Vigilância em Saúde. Vigilância em Saúde, está aqui com a gente então. Ludmila, muito boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Harilton, obrigada pelo convite e a gente está sempre à disposição, viu? Tá certo. Jaqueline, muito boa tarde também. Boa tarde, Harilton, boa tarde a todos os ouvintes. Ludmila, vamos então falar primeiro sobre dengue, né? A gente está vendo aí essa situação. Hoje a ministra da Saúde, inclusive, tem reunião com os governadores para tratar dessa questão da dengue. Como que estão os números em Jaraguá? A gente viu que vocês já iniciaram o trabalho de combate aí em vários bairros. Como é que está essa questão dos números? Primeiramente, bom dia a toda a população, aos ouvintes, né? Dessa rádio tão importante para nós. Harilton, assim, a gente ainda está relativamente controlado. Hoje nós temos em Jaraguá 89 casos, né, de dengue, não tivemos nenhum óbito, graças a Deus. E a gente iniciou o manejo, na verdade, em outubro do ano passado, né? A gente já está criando o nosso gabinete de crise, né, conforme o protocolo do Estado, conforme nos foi recomendado. E estamos com testagem em todas as nossas unidades, as equipes estão preparadas. Amanhã a Jaqueline, inclusive, vai estar em mais uma capacitação do manejo clínico da dengue. Nós estamos capacitando todos os nossos profissionais e, graças a Deus, eu espero que a gente passe por essa epidemia assim, com uma certa tranquilidade. No que decorre das nossas obrigações, nós estamos tentando fazer a tempo e a hora. Já em relação ao Covid, graças a Deus também, em Jaraguá hoje a gente está com 15 casos, né? Dos que estão notificados, a gente não tem nenhuma internação, estão todos, né, com sintomas gripais normais sendo monitorados, a gente tem toda a medicação necessária, a gente tem todo o suporte, nossas unidades estão tendo teste ininterruptamente, as vacinas estão disponíveis e, assim, a gente só pede realmente nas duas situações, que aqueles que tiverem com sintomas gripais, que tentem usar máscara, né, pra gente não deixar de se disseminar de novo, que a gente sabe como que é o vírus, e as pessoas também que cuidem dos seus lotes, né, dos seus quintais, porque realmente o que mais faz diferença hoje, por mais que a gente tente, a gente está tentando fazer todo o manejo, né, toda a limpeza urbana, 90% hoje dos focos estão em lixos domésticos, né? Então a gente pede mesmo essa mobilização da população para que a gente passe por isso com mais tranquilidade. Porque a gente sabe que a dengue também, em alguns casos, ela, né, tem a dengue hemorrágica, existe o risco de óbito. E a gente não quer isso para ninguém e muito menos para nossa população. Jaqueline, as pessoas perguntam, o teste da dengue, ele está sendo feito nos postos de saúde? Como é que está essa questão do controle com os testes? Isso, Harilton. Nós realizamos, né, um teste de triagem em todas as unidades de saúde para identificar. Só porque a gente tem 2 períodos da fase da doença, né? Uhum. Aquele período ali que ele vai ter sintomas, mas não vai reagir ao teste. Esse teste ele reage a partir do 3º dia, né, do início de sintomas. Nós estamos falando da dengue, né? Isso. O esquema do teste dengue e Covid são os mesmos. Uhum. A gente tem o NS1 que ele reage entre o 3º e o 5º dia. Certo. Em alguns pacientes, a gente está fazendo uma coleta de sangue e encaminhando ao LACEN para poder fazer uma identificação de sorotipo. Uhum. A gente sabe que essa epidemia, ela tá vindo aí, ela tá vindo em consequência de uma soroconversão do tipo de dengue. A gente tinha um tipo circulante e agora tem outro. Então, às vezes, a pessoa vai lá na unidade de saúde, ela relata pra gente 3 dias de início de sintomas e o teste tá negativo. Mas esse paciente, ele tem febre, mais 2 sinais e sintomas, nós vamos notificar esse paciente, nós vamos considerar ele como clínico, de acordo com o nosso cenário epidemiológico do estado. Tá? Esse paciente ele não fica como descartado mesmo o teste negativo. Então a gente usa o termo uma triagem. Ludmila, em relação, eu vi que vocês postaram nas redes sociais da Secretaria de Saúde, quais são os bairros que vocês já começaram o trabalho aí de conscientização, de limpeza, da questão da dengue? Nós fizemos um cronograma, né, Harilton, até porque a gente precisa muito, tem feito um trabalho extraordinário, nossos agentes comunitários de saúde, o de endemias. A gente iniciou pelo Primavera, né? Na verdade, a gente inicia por aqueles locais onde tem mais foco, né? O próximo agora que iniciou hoje foi a Vila Isaura. E nós estamos seguindo o cronograma realmente pela quantidade de notificações, mas toda a cidade de Araguá vai passar pelo manejo clínico e pela limpeza
conforme a nossa Secretaria também de Infraestrutura tem dado um grande suporte para nós. Agora, em relação ao trabalho que é feito, Jaqueline, eu vi que vocês distribuem sacos de lixo, tem a questão do panfleto com as orientações. O que mais é repassado ao morador? Isso. Ali naquele panfleto, o Harilton, ele vem com os informativos de quais são os recipientes que vai ser coletado ali durante o manejo ambiental no bairro, né? Latinhas, sucatas, garrafas PET, são esses recipientes. A gente, nesse período, nós não vamos coletar sofá velho, galhada, né? Nós vamos coletar realmente aquilo que acumule água, né? E possa ser um criadouro do mosquito. Tá certo. Eu perguntar para vocês também a questão da vacina contra a dengue. A gente viu que o Goiás vai receber 134 cidades. Eu não vi Jaraguá na lista. Por que Jaraguá não está nessa lista da vacina contra a dengue? Foi feita uma análise pelo Ministério da Saúde sobre números de notificação, número de óbitos de anos anteriores, né? Uhum. Não foram anos recentes. Então, o município de Jaraguá, como foi informado pelo município, não teve esses casos, então nós não fomos selecionados, mas não foi nada atual. Uhum. Então, por isso mesmo que citei da notificação, que a gente precisa que esse paciente procure a unidade de saúde, realize essa ficha de notificação, porque com os números reais que a gente tem de casos, ou de internações e óbitos, a gente consegue o mais rápido a vacina vir para o município. Pelo que eu entendi, então, Jaraguá está sendo punido por ter feito um bom trabalho de prevenção. Como o número de casos aqui é baixo, então não vamos mandar vacina para Jaraguá. É mais ou menos isso? A gente não sabe se realmente não existiu esses casos, né? Como eu falei anos anteriores, a gente não sabe o que foi informado no sistema. Entendi. Assim, hoje eu te garanto que 100% dos casos que são notificados são inseridos no sistema. Agora, Ludmila, em relação à questão de focos, de que forma o cidadão pode fazer essa denúncia? Tem um número, rede social? Como é que o cidadão pode denunciar um foco de dengue próximo da casa dele, em algum lugar? Geralmente a gente tem nosso serviço de ouvidoria, né, Jaqueline, que é o tempo todo. Nós vamos deixar, assim, tem as nossas redes sociais, a gente acaba que por ter o telefone muito acessível, Uhum. já recebemos, a gente, em todos os veículos de comunicação, onde alguém manda qualquer tipo de reclamação, a gente pede para fazer a visita, pede para ir atrás e a gente toma a providência cabível naquele momento. Sobre o gabinete de crise, ele está sendo montado, ele vai ser integrado com o Estado, é isso? Exatamente, o gabinete de crise, na quarta-feira a gente já se reúne. Nós temos que integrar 3 secretarias, né, que é a de saúde, a do meio ambiente e da infraestrutura. Temos membros, temos reuniões periódicas e tudo é repassado para o Estado. A gente tem que seguir um protocolo único. Tá certo. Em relação à Covid, Jaqueline, quais são os postos de saúde que pode ser feito teste e para a população que está procurando? Nós temos teste de Covid também em todas as UBS, exceto do Anedite. Pelas condições lá do local, a gente está até construindo uma nova unidade. O único posto que não tem é a Anedite. Uhum. Os demais, todos têm o teste de Covid. Pode procurar a unidade de saúde, né? Já faz o teste e também passa por atendimento médico. Vacina também em todos os postos ou tem postos específicos? Nós temos os postos específicos também da vacina Covid adulto. Porque agora a gente teve uma alteração, né? Temos o reforço da bivalente para a população-alvo. Uhum. Né? Acima de 60, idosos, gestantes, pessoas imunocomprometidas. UBS Brasilinha, Vila Isaura e Primavera. Tá certo. Ludmila, sobre a questão da vacina para Covid, o pessoal me parece que parou de tomar, é isso mesmo? Procede? Realmente a nossa procura tem sido muito baixa, né, Jaqueline? 2% de cobertura vacinal. 2% de cobertura vacinal. Então, assim, realmente é uma questão, eu acho que até cultural, porque a gente oferta o serviço, né, Harilton? Mas a gente não tem como obrigar a população a vacinar. Mas a gente pede encarecidamente, gente, a vacina ela é baseada em ciência mesmo, que as pessoas procurem, que vacinem, né? Porque a gente teve muitos óbitos, a gente passou, eu acho que ninguém conseguiu, né, superar ainda, na verdade. Com certeza, e assusta, pandemia. Né? Assusta, é assustador. Pra gente ainda que tá à frente de um serviço de saúde, a gente ainda carrega um pouco, assim, de muitos traumas, né? Porque é uma situação bem difícil, a gente espera que a gente jamais volte para aquilo. E detalhe, né, a gente viu Itapuranga cancelando o carnaval por causa do aumento de casos de Covid, Guapó a mesma coisa, alguns outros municípios, eu estava vendo hoje, Goianésia também está com um número muito alto de casos de Covid, mesmo assim vai realizar o carnaval. No caso de Jaraguá, você falou que só tem 15 casos, né, Ludmila? Isso.
É importante lembrar, Harildo, que esse balanço foi feito na sexta-feira, né? Uhum. E a gente teve reunião agora com o prefeito, estávamos eu e Jaqueline, falando justamente sobre essas questões, porque, assim, a gente tem que rever os nossos atos de acordo com a saúde, ela é dinâmica. Diariamente. Se né? chegar, por exemplo, na quinta-feira, a gente vê que teve algum aumento significativo, que a gente está numa área de risco, infelizmente, a gente tem que rever algumas coisas, ver se consegue, se mantém o calendário, né, das festividades, se suspende. Isso tudo vai depender realmente do decorrer da semana. Tá certo, bom? mas hoje, falando por hoje, a gente está tá sob seguro, controle, né? isso, que o carnaval pode acontecer dentro da realidade dos casos de hoje. O que a gente fala, sempre quando tem algum feriado, alguma festividade, as pessoas às vezes não ficam nem dentro da cidade, muitas viajam, né? Uhum. E é sempre um risco, né, Harildo? Mas o importante é a consciência da população mesmo. Aqueles que estão com sintomas de gripe, essas pessoas que às vezes, né, tentam usar máscara, né, quando tiver em aglomerações, para ter esse cuidado. Mas graças a Deus, até o momento, a gente está com os casos controlados. E dengue, 89, você falou? 89. 89 casos nesse momento. Pode parecer alto, mas para o que está acontecendo ainda está sob controle aqui, né? E o trabalho, acredito que o trabalho de vocês de conscientização, borrifação, tudo isso pode surtir resultado e os números se manterem ou até diminuir, né? Depende da população. Exatamente. Depende muito da população. A gente sabe que a proliferação do mosquito ela é muito rápida, né? É até, assim, é uma quantidade imensa. E, enfim, tudo depende, nesse momento mesmo, eu acho que da conscientização. Claro que o manejo, todo o serviço da infraestrutura, da saúde, vai ser primordial, sim, mas é o que a gente falou, 90% dos casos estão em lixos domésticos. Dentro das residências. Dentro das residências. Então, assim, para a gente adentrar as residências de Araguá, tem uma quantidade enorme, né? Tem residências também, muita quantidade, eu não sei precisar o número, Harildo, mas tem muita residência fechada, né, em Jaraguá, então a gente pede que aquelas pessoas, que os donos, que tenham cuidado, pelo menos de dar uma olhada, porque às vezes os nossos agentes de saúde também, de endemias, nem conseguem entrar nessas casas, entendeu? E realmente é uma questão muito, muito, muito de conscientização.